pentecostais foram embora? El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Yeshua is still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. Vamos passar lá. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. His ways are still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. Espanhol. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual su poder y su majestad. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Pelos séculos és igual, seu poder, sua majestade. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Te louvarei, te exaltarei, El Shaddai. Cante comigo, vamos. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Pelos séculos és igual, seu poder, sua majestade. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Te louvarei, te exaltarei, El Shaddai. Todos ofertaram? Todos participaram desse momento? Incline as vossas cabeças mais uma vez. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos porque sua igreja entendeu. E neste momento eu lhe peço graça para poder ministrar a sua palavra, mesmo sabendo que as horas já se foram, Senhor, mas eu acredito que os seus filhos estão com coragem de ficar conosco aqui até as 2 da manhã hoje, Pai. Senhor, me dá graça para conduzi-los até o céu, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 22, versículo 39. Glória a Deus. Parabéns aos que ficaram e aos que estão em pé e vão sofrer um pouquinho conosco. Aos que estão assistindo pelo website e pela rádio. Que Deus vai brindar esta reunião hoje com uma das mensagens mais lindas da Bíblia Sagrada. Lucas 22,
verso 39 a seguir, diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela. Chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E a igreja diz: Amém. Feche os olhos mais uma vez. Senhor, me dá graça para poder agora, não apenas como um pregador, mas como um roteirista, conseguir através da oratória e da unção, conduzir o seu povo há 2000 anos atrás, num dia como o de hoje. Me ajuda, Senhor, a ter força emocional para ir com esta mensagem até o fim. E protege a sua igreja nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Senhoras e senhores, como pregador do Evangelho, como ministro do Evangelho de Cristo, se existe uma mensagem que não pode jamais sumir dos meus lábios, é a mensagem na cruz. E não seria eu hoje enfadonho demais em trazermos uma mensagem que não fosse esta mensagem, porque hoje o mundo todo comemora a paixão de Cristo. Talvez alguns que estão em feriado prolongado esqueceram do que este feriado significa. Esqueceram do que aconteceu há 2000 anos atrás. Talvez por isso, tantas pessoas já estão embriagadas a uma hora dessas, estão fazendo coisas ilícitas, pelo que a palavra do Senhor nos diz. Talvez alguns nesse momento estejam tão dispersos e tão longe, e não compreendam o que foi que aconteceu e originou então este feriado. Eu quero nesta noite pedir emprestado a você os seus ouvidos e o seu coração, e me dê o Senhor graça para falar com propriedade sobre a cruz. Porque se existe um lugar para recomeçar a nossa vida, é na cruz. Mas antes eu queria ouvir um grito de glória a Deus nessa igreja, para ver se todo mundo está vivo ainda. Todas as vezes que eu abro a minha Bíblia Sagrada nesse texto, pastor Cisino, minhas pernas tremem. Eu me lembro de quando garoto, menino, aos 6 anos de idade, ouvi o batido do sino da capela Cristo Rei, lá onde eu morava e ainda moro. E um dia, com coragem, saí da minha casa e fui até a capela, porque o sino já não batia mais, blém, blém, blém. Ele me chamava pelo nome. E quando eu entrei dentro daquela paróquia, a primeira coisa que vi foram umas figuras estampadas na parede. Não era a figura de um crucificado, mas era todo o ritual da via da crucificação. Era todo o ritual do julgamento de Jesus, ou dos julgamentos de Jesus, porque ele não foi julgado uma vez apenas. Ele passou pelo concílio de Pilatos, foi a Herodes, voltou a Anás, Caifás, reticências. Então foram várias as partes do seu julgamento. E quando garoto, eu visitava aquela igreja vez por vez, só para olhar aqueles quadros. Eu não entendia o que se passava, mas aquilo movia e mexia com o meu coração. Lucas é mais metódico, é médico. Ele está escrevendo um texto que não está carregado de emoção, porque ele não foi testemunha ocular do fato. Mas se você pegar o mesmo texto no Evangelho de Marcos, você vai sentir o tom embargado
da voz daquele que recita para que o escriba Marcos pudesse escrever. Porque o Evangelho de Marcos também foi escrito por alguém que não acompanhou Jesus em todos os seus passos. O Evangelho foi ditado por Pedro, que estava na masmorra de Roma, aguardando a morte chegar. Visitado por João Marcos, um jovem escriba, Pedro rasga o coração e pede para que ele coloque no papiro a história do Salvador conforme ele via. Talvez seja por isso que o Evangelho de João, quando retrata a mesma história, vem carregado de tanta emoção que faz o coração da gente pulular dentro do peito. A mesma coisa acontece com Levi. A história que eu vou narrar agora não é fictícia, senhoras e senhores. Não é conto de carochinha. Não é história de religião que nasceu na mente de pessoas perversas ou pessoas estranhas que criaram para si seitas. A história que eu vou narrar é real. Aconteceu num dia como esse, há 2000 anos atrás. Momentos antes dessa hora em que estamos aqui, havia uma ceia. Uma ceia comum, não era santa ceia. Era uma ceia comum, era um jantar. E no jantar estavam reunidos o Salvador com 12 homens. Toda a sua escola, a sua trupe estava ao redor dele. Como sempre, toda a ceia carregada de alegria. Como sempre, toda a ceia carregada de histórias. Histórias de um falando ao outro. Você viu o cego que enxergou, você viu o surdo que ouviu, você viu o mudo que falou, o paralítico que andou. Eles tinham histórias de alegria para contar. Mas nesse dia, há 2000 anos atrás, o que está na cabeceira ou no meio da mesa, fazendo parte daquela turma toda, e que é o anfitrião da festa, porque é ele quem toma o pão na mão e vai partindo para entregar às pessoas, não há nele felicidade, meu nobre deputado Filinto, não há nele nenhum tipo de alegria. O seu olhar está perdido. Quem olhava para ele estava desconhecendo naquele dia, porque percebia que até a sua respiração estava ofegante. E de repente, quando ele parte o pão, na linguagem de Pedro, no Evangelho de Marcos, ele libera uma palavra que eu não queria ter ouvido se estivesse lá. Ele parte o pão e diz: aquele a quem eu der este pedaço de pão, este é o que vai me trair. A pergunta que eu sempre faço, pastor Malcorelli, quando prego esta palavra é esta: se você estivesse sentado naquela mesa, você tocaria naquele pão? Ele liberou a palavra profética e disse: aquele a quem eu entregar este pedaço de pão, este é o que vai me trair. Quando conhecemos a história, sabemos que Judas toca o pão. Mas será que Judas não ouviu o que ele havia dito? Ou será que naquele momento houve uma intervenção divina para que a história acontecesse? Penso eu que quando Jesus libera esta palavra de agonia, o Espírito Santo entra em cena e apaga da mente deles o que eles ouviram Jesus falar. E por isso a história continua. Porque se a história não continuasse, talvez não haveríamos hoje estar aqui neste culto adorando a Ele. Porque se Jesus tivesse revelado quem era o que ia trair, Judas poderia ter mudado de ideia. Poderia naquela noite não ter vendido